sangue, do fígado e do baço. E isso aqui é verdade também, você não podia ter dúvida disso. E aí vem a dúvida, vem as duas últimas, duas falando sobre 100%. 100% de alguma coisa, né? 100% de o exame parasitológico direto com coloração de tinta em alta sensibilidade em lesões recentes e sua positividade é próxima a 100% nas lesões da forma cutâneo-mucosa e forma mucosa. A gente tem que saber que tem formas que são pobres em ver o parasita, né? Então, tem manifestações que a gente não vai visualizar, não espera visualizar por conta de uma resposta que está ocorrendo ali. Na letra D, a intradermorreação de Montenegro apresenta especificidade próxima de 100% e persiste positiva por anos após cura da doença, já que reflete resposta imunicelular. Você sabe que é resposta imunicelular, que o Montenegro representa isso, avalia a hipersensibilidade tardia, né? E ela vai se desenvolver nos indivíduos que são imunocompetentes, tende a positivar, né, em indivíduos que têm a doença ativa ou que foram sensibilizados previamente, podendo isso ficar persistente aí por muitos anos. Então, essa letra D, ela é verdade, e a letra C é a falsa, porque o exame parasitológico, se você pega lesões com menos de 2 meses, recente, você vai encontrar na maioria dos casos, mas quando você tem essas lesões mucosas que mostram uma destruição muito grande, essas lesões mucosas são pobres do parasita, então são pobres em amastigotas. Então essa seria a prognóstico, os livros relatam, né, que mostra uma imunidade, né, uma boa resposta imunológica. Agora o tratamento seria controverso, né, porque ele vai continuar positivo ali na maioria dos casos. Acho que tinha uma outra questão antes dessa. Enfim. Sobre o linfogranuloma venéreo, assinale a alternativa incorreta. Vou dar 1 minuto. Essa daqui é muito importante. É uma questão que já caiu, mas que eu acho que pode cair bem parecida de novo. Cobrando os mesmos conceitos, e essa questão traz muita coisa para a gente discutir. Muito detalhe que já caiu várias vezes em outras questões. A incorreta também ele quer. Sobre o linfogranuloma venéreo, assinale a incorreta. Letra A. O pênis em saxofone e o em chifre de carneiro geralmente são vistos no linfogranuloma venéreo. Existe diferença entre pênis em saxofone e pênis em chifre de carneiro? O livro do Belda diz que o pênis em saxofone ele tem tipicamente, né, duas curvaturas. Uma curvatura que é ventral na base do pênis e uma outra no anel do prepúcio, que seria a dorsal. O pênis em chifre de carneiro seria uma única curvatura típica. Eu trouxe aqui essa imagem só para a gente ter uma ideia do que os dois estão relacionados com essa elefantíase relacionada à doença, né? Esse edema que ocorre. Deixa isso muito claro, Thaís. Tem referência que bota como se fosse uma coisa só, e já teve alternativa da prova também,
que botou como se fosse uma coisa só e fica um pouco confuso. E a origem acaba sendo bem a mesma, né? Mas, inclusive, no Belda coloca bem assim, ó, o pênis em saxofone, ele é muito comum no linfogranuloma venéreo, mas não é específico, né? E no enxifre de carneiro ele bota assim, muito característico, algo assim do tipo do linfogranuloma. Mas são achados que são vistos no linfogranuloma. A depender da evolução da coisa, pode ter sequelas, né? Pode ficar sequela. E aí, só para a gente ter a ideia da questão das curvaturas, seria mais ou menos ter em mente esses esquemazinhos aqui. Então, essa letra A, ela está correta. O pênis em saxofone e os enxifres de carneiro são vistos no linfogranuloma venéreo. Vocês conseguem ver uma outra coisa aqui nesse paciente? O sinal do sulco de Greenblatt, que é o groove, né? Ou sinal de groove, né? Exatamente. Esse sinal ele é considerado patognomônico para o linfogranuloma. Sinal do sulco de Greenblatt ou sinal de groove, que são os linfonodos inguinais e femorais separados, né, pelo ligamento inguinal de Poupart, que está aí no meio fazendo essa depressão, que o livro do Azoulay chama de sinal da canaleta. Tá? É visto em 1/5 dos pacientes, menos de 20% dos pacientes apresentam. Tá? Na letra B, o quadro de proctite com secreção anal, dor e tenesmo é descrito na fase inicial do linfogranuloma venéreo. Isso aqui é verdade e poderia ainda ter associado aqui febre, mal-estar, obstipação, poderia estar associado. Aí vem a letra C. Os títulos da reação de fixação de complemento geralmente são mais altos nos quadros causados por Chlamydia trachomatis, sorotipo DAK, do que pelos sorotipos L1, L2 e L3. Aqui é uma grande pegadinha, né, sobre os sorotipos. O linfogranuloma venéreo ele é causado pelos sorotipos invasivos, que são L1, L2 e L3. Esses outros sorotipos DAK, eles estão relacionados a outras infecções, cervicite, doença inflamatória pélvica, a outros quadros, né? Mas não é o quadro do linfogranuloma venéreo, outras doenças até, certo? Então isso aí já é um erro. E um outro detalhe é que os testes sorológicos de fixação, eles são testes que são gênero específico. Eles são gênero específico, mas eles não vão distinguir espécie e nem subtipo. Então isso é importante, porque pode cair na sua prova. Ó. Eles vão dizer que é clamídia, mas ele não vai. Pode ser clamídia pneumônia, pode ser clamídia trachomatis, vai ser para ele, vai ser igual. Mas quando você tem títulos muito altos, isso fala muito a favor de ser clamídia trachomatis, tá? Clamídia trachomatis. Então, ele fala a favor. De qualquer forma, ele não vai diferenciar os subtipos, tá? Não vai detectar as subtipos. Então, essa daí é errada. E o teste de microimunofluorescência detecta anticorpos IgM e IgG. E títulos superiores a 1/28 sugerem fortemente o diagnóstico. Aqui, a gente está numa outra forma de diagnóstico do linfogranuloma. Observe que isso já foi cobrado em outras provas. Essa questão eu escolhi porque ela era melhor para poder discutir. O teste de microimunofluorescência, eles podem diferenciar as espécies. Então, já é um passo à frente do fixação de complemento, que ele é gênero específico, não diferencia espécie nem subtipo. Aqui, ele é capaz de diferenciar a espécie, mas ele exige tecnologia, capacitação técnica avançada, e o próprio Belda fala que por isso que acaba não usando muito.
Então, hoje a gente tem ele pode diferenciar a espécie, e quando os títulos estão acima, né, acima desse valor de 1 para 128, são realmente muito sugestivos. E tem os testes que o livro fala, tem nos anais de dermatologia, que está na prova, né, de úlceras genitais, que fala sobre os testes de amplificação de ácido nucleico, de material genético, que é o NAT. Isso aqui esse teste pode ser usado em outras infecções, né, em busca do material genético, né, do DNA, RNA, enfim, desse agente. Aí, esse aqui, eles são específicos para a Chlamydia trachomatis e são feitos em duas etapas e são capazes de diferenciar os sorotipos. A primeira etapa, ele vai confirmar que trata-se de Chlamydia trachomatis. E na segunda etapa, que vai ser realizada, é para identificar o sorotipo. Claro que só vai fazer a segunda etapa se se confirmou na primeira. Igual o TED. Igual o TED. Isso, é possível distinguir a espécie, porque quando está os títulos muito elevados, é muito compatível com trachomatis. Tá? Gente, guarda isso, viu? Eu tô achando que pode cair isso. Só esse aí, só o NAT que vai diferenciar o sorotipo. 1 minuto para essa. Aí eu quero que vocês anotem a resposta dessa daí para vocês, anotem aí para vocês, porque são duas questões que eu vou discutir junto. Anote, eu vou mudar de questão agora, vocês anotam aí a que vocês acham que é a resposta. E essa outra a gente vai discutir junto também, eu quero que vocês respondam também, e eu vou dar 1 minuto também. Vamos discutir, e aí eu volto para a gente poder falar de cada uma das alternativas. A policondrite recidivante, ela é uma doença inflamatória, né, do tecido cartilaginoso, então sendo afetado, então região nasal, orelha, região external,
Então, é um quadro que faz manifestações sistêmicas, tá? Acomete principalmente indivíduos aí por volta da quinta década de vida. Tem livro que bota acima de 20 até 60, outros colocam por volta da quinta. Não tem predileção por sexo e apresenta autoanticorpos contra os colágenos 2, 9 e 11, sendo que o 2 é o que é citado assim pela maioria das referências, inclui o 2. E tem uma correlação com a gravidade também, os níveis desses anticorpos, desses autoanticorpos. Pode ter associação com outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide, mielodisplasias, neoplasias, e o quadro clínico vai se caracterizar principalmente por alterações, né, nas orelhas, o envolvimento clássico da orelha externa, a lesão aguda vai ter o eritema, edema da aurícula, poupando o lóbulo. Isso é uma característica importante, principalmente na segunda fase, aí, se cai uma imagem. Pode durar semanas e ser recorrente. A lesão crônica vai cursar com frouxidão da orelha, por destruição, né, da cartilagem. Pode haver perda auditiva por extensão dessa inflamação à orelha interna. Um envolvimento respiratório pode fazer nariz compatível com nariz em cela, né, de desabamento nasal, o envolvimento das cartilagens da laringe, traqueia, brônquios, condrocostal, pode cursar com um quadro respiratório importante, né, de dispneia, sibilos, obstrução nos olhos, pode envolver quaisquer estruturas oculares, tem conjuntivite, esclerite, catarata, enfim. Todas essas características aí. E articular vai fazer uma artrite inflamatória, soronegativa, simétrica, migratória, não erosiva ou oligoerosiva, os livros colocam assim, de pequeno, pode pegar qualquer articulação. Para você dar o diagnóstico, existem os critérios, né? E você tem que ter pelo menos 3 critérios de condrite auricular bilateral, a poliartrite inflamatória soronegativa, não erosiva, condrite nasal, inflamação ocular, conjuntivite, ceratite, episclerite, esclerite ou uveíte, condrite do trato respiratório e lesão audiovestibular. Existe uma entidade que chama Síndrome MAGIC, que seria a associação de sintomas, sem fechar completamente o diagnóstico, de policondrite recidivante com doença de BC, tá? Policondrite recidivante com doença de BC. E está relacionado, né, que são úlceras na boca e na genitália, com é o nome que dá para essa síndrome. A ocorrência de manifestações das duas entidades sem fechar completamente o diagnóstico, os critérios de nenhuma delas, tá? Isso já caiu questão parecida, um pouco parecida, na prova, falando de síndrome de Wrong, que era relacionado com a dermatomiosite e a psoríase rubra pilar, e ele colocou uma alternativa errada, que falava que era com uma mucinose. Então, voltando para a nossa questão, considerando as manifestações extracutâneas que podem ocorrer na policondrite recidivante, assinale a alternativa incorreta. Letra D. Alteração de condução e disfunção valvular cardíaca, aortite, pericardite, miocardite, glomerulonefrite e paralisia de nervos cranianos pode ocorrer? Pode ocorrer. No slide anterior. Opa. Esse mesmo? Pronto. Alteração de conduta pode ocorrer, as alterações cardíacas, você não ia ficar, por mais que você não tivesse certeza do detalhe, você ia marcar verdadeira nessa, porque a pedrada vem adiante. Disfunção valvular cardíaca, aortite, pericardite, episclerite, conjuntivite, ceratite,
uveíte, catarata e edema periorbital, uma questão bem difícil, né? Mas você também não ia ter dificuldade nisso aí, não, porque a pedrada vem de cima. Rouquidão, tosse seca, dispneia, sibilos, estridor respiratório, resultantes de inflamação em laringe, traqueia e brônquios também, tu ia acertar isso aí, porque você ia enxergar tecido cartilaginoso nisso tudo. Aí vem a artrite de grandes e pequenas articulações, ok. Simétricas, aí você já ia saber que não era. Se você guardou os critérios assimétrica, mas não é só esse erro. Aí ele coloca aqui não migratória, migratória, erosiva, óligo ou não erosiva, inclusive para os critérios é não erosiva, tá? Soro positiva para artrite reumatoide? Não, é soro negativa para artrite reumatoide. Então, com tantos erros em uma única assertiva, tu ia marcar essa. É uma questão, é uma doença que não costuma estar na prova, mas que de repente pode estar, inclusive pode estar com associação com outras doenças, tá? Essa daqui era para analisar a 1, 2 e 3. A doença de BC apresenta curso crônico e parece ter um pior prognóstico nos homens com HLA B51 positivo, início precoce das manifestações sistêmicas e início precoce das manifestações sistêmicas. São os 3 principais pontos. A presença da HLA, sexo masculino e manifestações muito precoces, manifestações sistêmicas muito precoces. Isso aqui é verdade e você iria marcar verdadeira. Lembrando que os critérios da síndrome da doença de BC tem 2 grupos, né, que fazem os critérios e os critérios têm alguma mudança entre um e outro. Então fiquem atentos a isso, deem uma olhada nos critérios que é interessante. A síndrome MAGIC, que é a associação, né, as alterações da cartilagem junto com as lesões ulceradas na mucosa, os pacientes preenchem critérios diagnósticos para síndrome de Sweet e policondrite recidivante apresentando superposição de doença. Tem vários erros aqui, eles não preenchem critérios, não é síndrome de Sweet, e não seria superposição de doença, já que ele não preenche critério, né? Então, a gente está seguro disso aí, né? Está seguro disso aí. Na policondrite recidivante, o acometimento auricular costuma ser bilateral e envolver qualquer estrutura do olho, cursando com quadros de conjuntivite, esclerite, uveíte, neurite, úlcera de córnea, catarata, edema periorbital. Isso também é verdade. Aí, não sei o que vocês marcaram, mas eu coloquei para marcar estão incorretas as afirmativas. Então, incorretas seria só a 2, a resposta seria a letra B. Tadeu, para que isso? É porque já caiu isso já caiu isso na prova, tá? Eu coloquei simétrica nos critérios, foi? Eita, gente, deixa eu ver aqui. Articular, né? Vou conferir, tá? Vou conferir. Eu confiro e mando para vocês. Eu acho que é assimétrica. Deixa eu ver se eu botei aqui em outro slide. Dos corpos. Eu acho que é assimétrica. Tenho quase certeza que é assimétrica. Se é assimétrica, eu vou olhar e confirmo depois para vocês. Eu confirmo para vocês. A orelha é bilateral, viu? Certeza. Vou até anotar aqui para eu não ficar devendo.
Se alguém olhar aí, já avisa pra gente. Mas eu anotei aqui para eu olhar. Pode pegar qualquer articulação. De qualquer forma, tinha muito erro ali na alternativa, né? Mas eu vou conferir isso de ser assimétrico ou não. E geralmente eles colocam muitos erros mesmo. GPT diz que é assimétrica. Eu acho que é assimétrica também. Acho que eu coloquei errado só naquele quadro. E aqui eu tinha pedido a incorreta. Eu espero que vocês tenham notado isso, porque em 2000 o Belda diz assimétrica, então é assimétrica, gente. O ChatGPT diz assimétrica, assimétrica, assimétrica. Viu? Fechou, acabou, é assimétrica. Questão 6, vou dar 40 segundos só. Também vai ser o esquema de responder duas para a gente comentar. 40 segundos para essa. Não, simetria não estava entre os critérios, né? Os critérios eram condrite. Professor, Oi. com licença, aqui na página 557 da quarta edição, tá falando de policondrite, fala que a artrite na policondrite recidivante é geralmente assimétrica, migratória, soronegativa e não erosiva, tá? Assimétrica, né? Isso. Ah, então pronto. É assimétrica, gente. Pode esquecer. Todo mundo está dizendo assimétrica. Foi só no quadro que eu acho que ficou errado. É porque é muita coisa pra gente organizar e tipo, foi só um canto que ficou assimétrica. Pronto, vou passar para a próxima, que é para também, é um tema que eu quero discutir junto aí com vocês. E a próxima, anote aí o que você responderia e veja essa. 1 minuto também para essa. Então, esse daqui está falando de um paciente de sexo masculino, de 50 anos, que apresenta um quadro abrupto de pápulas e pústulas inflamatórias localizadas na face, no tronco, nos braços e nádegas. História de carcinoma metastático do intestino grosso, né? Em tratamento com um anticorpo monoclonal, antirreceptor de fator de crescimento epidérmico, que é o cetuximab. Em relação a esse caso, é possível concluir que é uma pega, é uma hidradenite étnica neutrofílica, é uma erupção acneiforme, é uma psoríase pustulosa generalizada, von Zumbusch, né? Vamos discutir rapidamente um tópico que pode estar na prova de vocês. A primeira questão fui eu que fiz, a segunda questão é da prova de 2021 ou 2022, não lembro exato. Mas os inibidores do receptor de fator de crescimento, os inibidores de EGFR, eles têm uma grande chance de cair na prova. Tem um artigo de revisão de educação médica só sobre eles e já caiu na prova, né? Então tem tudo para poder tá aí ter uma questão abordando ele. E a erupção pápulo-pustulosa, como é preferível ser chamada, mas também pode ser chamada de erupção acneiforme, é a toxicidade cutânea mais frequentemente relatada ao uso dessas drogas, sendo que a incidência geral é de 60% a 80% dos pacientes que fazem uso, e quando você olha algumas drogas dentro desse grupo, incluindo
chega a ser 90%. Isso aqui é tudo dado do artigo. Tá? Não são encontrados na erupção acneiforme, é uma característica, né? Não encontrar comedão, cistos purulentos, e mais do que 75% dos pacientes, as lesões surgem nas primeiras 2 semanas de tratamento. Pode causar uma hiperpigmentação pós-inflamatória, assim como praticamente qualquer quadro inflamatório cutâneo. Aqui é uma foto do artigo, né, do paciente também fazendo uso de inibidor de receptor de fator de crescimento, com uma erupção acneiforme, que o artigo faz lá em graus, e outras manifestações cutâneas que a gente tem que estar atento também. Eu vou voltar. Esse. Não foi, né? E outras do receptor de fator de crescimento é o quadro de xerose associado a prurido. Isso é muito importante, isso pode estar na prova, tá? E aqui é uma imagem também do artigo, paciente usando o cetuximab. O acometimento ungueal também tem que estar, a gente tem que estar ligado, porque paroníquia, granuloma, periungueal são relatados em uso dessa medicação, desse grupo de medicação, uma incidência que o artigo coloca de quase 20%, perto de 20%, acho que 18%, faz alteração ungueal e costuma fazer paroníquia, granulomas periungueais. Então é importante guardar isso, porque pode estar na prova de domingo, tá? E também pode fazer alterações capilares, inclusive por questões, né, de fazer alteração da morfogênese, e vai fazer um quadro de alopécia, tipicamente inflamatória, alopécia difusa leve, relativamente frequente nos pacientes, e até 5% aí, em 5% dos pacientes, alopécia cicatricial. E isso faz um contraste muito poderoso e que é muito fácil de fazer uma pegadinha, é que apesar de perder né, de fazer alopécia, de fazer esse quadro, inclusive a alopécia cicatricial, pode ocorrer surtismo facial, e tricomegalia é descrito em 30% dos pacientes, ou seja, aumento dos cílios, né? Em 30% dos pacientes tem tricomegalia ciliar. E foi o que eu coloquei na alternativa. Juntei esse motivo de estar tendo aí o estudo, né, os anais com os inibidores do receptor de fator de crescimento, e associei aqui com outra causa de tricomegalia adquirida, que seria a infecção pelo HIV. E é essa aqui a resposta, né, letra A. A gente sabe que o livro da Zulay coloca que alguns estudos mostram o AZT como sendo um fator, porém, o paciente com HIV, mesmo sem tratamento, tem esse achado no exame físico, então meio que não considerou muito. Outros medicamentos que a gente pode considerar também, os usados para glaucoma, os colírios para glaucoma, latanoprosta, bimatoprosta, e de doenças que a gente poderia também ter isso relatado, está no livro da Bolonha. Porfirias pode fazer, calazar seria interessante também, né? Desnutrição, anorexia, calazar, dermatomiosite e lúpus pode fazer. Mas eu acho que se cair, cairia o clássico, que seria o HIV e os inibidores do fator de crescimento. E a outra questão, que foi a questão 7, vamos analisar cada uma das alternativas. Na letra A, fala que trata-se de uma reação adversa à droga, clinicamente pustulose exantemática aguda generalizada, uma PEGA. PEGA está muito relacionado com o uso de antibióticos, também anticonvulsivantes, outras drogas, né? Mas assim, antibiótico é bastante importante.
Como é que começa, pega? As lesões são áreas, né, eritematosas na flexura, que vai formando muitas pústulas nas flexuras. Depois dessas lesões até generalizam, mas não é o quadro que foi descrito aí para a gente. Então, não é pega a resposta. A hidradenite equina neutrofílica, a hidradenite equina neutrofílica é um quadro que a gente vai encontrar. A descrição do enunciado vai ser um paciente que está em quimioterapia, principalmente usando a citarabina, a droga, uma droga que já caiu na prova, se não me engano, num quadro de hidradenite equina neutrofílica. Ele provavelmente vai falar de um histopatológico com um infiltrado neutrofílico envolvendo glândulas écrinas, tá? E as lesões são também, o paciente sente dor, né? São lesões nodulares, eritematovioláceas, então não é nada desse quadro aí que está descrito. Trata-se de uma reação adversa à droga clinicamente na erupção acneiforme. É a resposta e lembrar dessa forte associação com os inibidores do receptor de fator de crescimento. Lembrar que uma erupção acneiforme, com relação à acne propriamente dita, ela tem um início muito súbito, não vai respeitar quadro, idade, né, faixa etária. As lesões são muito monomórficas, são bem parecidas umas com as outras. A gente não vai esperar comedão, né? Não é um achado que a gente vai esperar. E vai ter a história do uso de droga, né? Então, esses achados corroboram para a gente pensar. No caso da acne, não vai ter a história de uso de droga, né? Aqui vai ter, na erupção acneiforme. E trata-se de uma reação adversa à droga, clinicamente psoríase pustulosa generalizada, que seria a variante de von Zumbusch. Quem que vai caracterizar uma psoríase pustulosa? É o paciente que teve uma retirada abrupta de uma corticoterapia sistêmica, uma história de infecção prévia, e o uso de interrupção de outros medicamentos. Um paciente que já tem uma história de psoríase, um quadro também com repercussão sistêmica importante, não seria o que a gente está vendo aqui, não é compatível, né? Porque a erupção acneiforme, nádega, né? Pode pegar mais nádega, tronco, não segue a questão das áreas seborreicas e, enfim, da acne comum. Essa também foi inspirada nos anais de dermatologia sobre os pruridos de origem hepática. 1 minuto. São os pruridos de origem hepática, né? Tem características desse prurido que são importantes. Eles costumam ser generalizados, mas a história pode trazer para a gente mais acentuado nas palmas e plantas. Os livros relatam também que ele pode ser pior à noite, tá? Ele pode ser pior à noite. Não tem lesão, né, específica, porque vai ser só lesão secundária por conta de escoriação, etc. E o fato de coçar não vai aliviar esse sintoma, né? Então ele vai coçar bastante. E o que acontece é que a colestiramina sequestra ácidos biliares e remove substâncias associadas ao prurido
enterohepático, então vai ter uma obstrução que atrapalha esse ciclo, pode estar tendo aí, enfim, vários processos podem estar obstruindo ou diminuindo essa eliminação, tá? Então, desde gravidez, uso de drogas, doenças hepáticas, enfim, pode ser obstrutivo, pode ser secundária a colestases, pode ser por um carcinoma fazendo uma compressão. E aí a gente tem algumas entidades que têm uma frequência muito maior do prurido. Ocorre em 100% dos casos de colestase obstrutiva. E aí a gente tem esse quadrinho aqui que foi do artigo, dos anais. Frequência do prurido nas diferentes doenças. Colestase intrahepática da gravidez. O artigo fala que 100% tem prurido. A colangite biliar primária ou colangite esclerosante primária. 70% a 80% dos casos têm prurido. E um detalhe importante: à medida que a doença avança, esse sintoma vai diminuindo. Colestases obstrutivas, cálculo, tumor, 16 a 45%. Vai melhorar com o uso de drogas? Não vai. É obstrução. Então vai ter que ter intervenção aqui, tem que desobstruir. E o prurido secundário a doenças intrahepáticas é maior, é mais frequente, né, do que nas doenças extrahepáticas. Então, ocorrem 100% das colestases obstrutivas? Não. As colestases obstrutivas, em menos da metade vai ter o prurido associado. Ocorre piora com a progressão da doença na colangite biliar primária? Não. Na colangite biliar primária, na colangite esclerosante primária, vai ter uma melhora com a progressão da doença, o prurido diminui. Está presente em 50% dos casos de colangite intrahepática da gravidez. Pelo artigo, a totalidade dos casos vai ter prurido. E ocorre com mais frequência nas doenças colestáticas intrahepáticas do que nas extrahepáticas. É a correta aqui, no caso. Questão 9, vou dar 1 minuto e meio e vou só ao banheiro, tá? Pedido. A síndrome de Howell apresenta-se com a combinação de sinais e sintomas de mais
de uma colagenose associado a elevados títulos de anti-U1-RNP. É uma questão boa que a gente vai discutir algumas coisas. Por que tem essa alternativa aqui? Porque no artigo que tem, no artigo no artigo de lúpus, cita síndrome de Howell, tem no Azulay, nos outros livros também tem, mas assim, ele fala mais, né, assim, sobre Howell, e originalmente essa síndrome foi descrita como uma entidade relacionada aí, do lúpus eritematoso com eritema multiforme. E no artigo fala da associação de fator reumatoide com um marcador que é o anti-SJT. E quando a gente vai olhar o que é esse marcador, é simplesmente o anti-RHO, tá? É o anti-RHO que é esse anti-JT. Anti-RHO o anti-RHO. E aí o que acontece? Essa descrição que está aqui seria da doença mista do tecido conjuntivo. Porque hoje em dia os livros orientam a gente considerar Howell como uma variante do lúpus eritematoso cutâneo subagudo. Lúpus eritematoso cutâneo subagudo. Certo? Que é exatamente a descrição que está aqui na 2. Que está dizendo que a síndrome Sharp é uma variante rara do lúpus eritematoso cutâneo subagudo, caracterizada por lesões cutâneas em álcool, tipo eritema multiforme e presença de anticorpos anti-RHO. Então, eu só fiz trocar. Na verdade, essa de cima, a definição de cima é da doença mista do tecido conjuntivo, que é a síndrome Sharp, e a definição de baixo é da síndrome de Howell. Mas eu queria lembrar para vocês um detalhe. Anti-1-RNP, em tese, é a mesma coisa do anti-RNP. Porque o anti-RNP ele é dirigido contra a fração U1 do RNA, das ribonucleoproteínas nucleares. Então, em tese, anti-1-RNP é a mesma coisa de anti-URNP, diferente do anti-U3-RNP, que é da esclerodermia. Esse aí é nucleolar. Esse é nucleolar, é também chamado de antifibrilarina. Antifibrilarina é o anti-U3-RNP. É diferente de anti-1-RNP, mas anti-1-RNP é a mesma coisa de anti-RNP. Deu para pegar? Vou repetir. Anti-RNP e anti-U1-RNP, em tese, é a mesma coisa, já que o anti-RNP é dirigido à fração U1 do RNA das ribonucleoproteínas nucleares. O anti-U3-RNP, ele é nucleolar e é para a esclerodermia sistêmica, tá? Eu percebo que as referências mais novas estão usando só anti-U1-RNP em vez de botar anti-RNP só. Então a síndrome Sharp está errada. A síndrome Sharp é a mesma coisa de doença mista do tecido conjuntivo. Eu coloquei aqui de propósito para a gente poder guardar esses epônimos que a prova tanto gosta. E essa aqui sim está relacionada com a definição de cima de altos níveis de fator de anti-1-RNP associado a sintomas de algumas doenças, teoricamente sem fechar os critérios de nenhuma delas. Na letra a alternativa 3, o anti-P é o anti-RRNP. E acredite, que aí já é uma outra entidade também, contra a proteína P ribossomal, aí é um outro autoanticorpo também. E foi sacanagem deles usarem esse nome, né?
O 3-RNP é da antifibrilarina. Exatamente. É para esclerose sistêmica, só que ele nem é muito usado. Ele nem é usado. Já caiu em uma questão antiga, mas que essa questão antiga está muito fiel com o que está escrito no livro hoje também. E a terceira, que é a síndrome de Rong, o Rong, enfim, do jeito que você quiser chamar, só memoriza o nome. Caracteriza-se por quadro de hiperqueratose folicular, simulando pitiríase rubra pilar, isso é verdade, no contexto da dermatomiosite. Faz destruição folicular, miosite de músculos eretores, quando você olha para o anátomo patológico. Essa é verdade, e a resposta que eu pedi as corretas, né, a correta, é somente a terceira está correta. Uma questão boa agora também, que eu acho também que pode cair, claro, né, se eu botei aqui é porque eu acho que pode cair. Mas, o dia inteiro. Esse aqui, ó, o anti-RNP ou anti-P, que é relacionado com o lúpus, com alterações psiquiátricas, né, no lúpus. Alterações psiquiátricas. E tem o anti-MAP, que é associado a acometimento neurológico, é assim que aparece. Eu não cronometrei aqui esse, mas linfocitoma cutis. Linfocitoma cutis, as referências mais atuais, elas dividem, né, em idiopático e borrelial. Mas essa questão é boa, porque ela já fala para a gente aí, ó, que o linfocitoma cutis é um pseudolinfoma de células B. É de células B. Guarda isso. De repente pode cair na sua prova, que é de células T. E você vai lá e, ó, não é de células B. Quem te disse foi a referência maior, foi a prova. Que ocorre em resposta a estímulos conhecidos e desconhecidos. Piercing, tatuagem, borrélia, muita coisa. A maioria dos casos é idiopática. Ok. Em relação aos aspectos a seguir, assinale a errada. Vamos ver a letra D. Lesões papulosas ou nodulares, únicas ou múltiplas, de forma localizada, são mais frequentes que a forma generalizada. Realmente existe uma forma generalizada, que é incomum. Essa forma generalizada representa aproximadamente 28% contra 72% da forma localizada. Então isso aqui é verdade, você não vai ter dúvida. Existe uma outra entidade dentro do linfocitoma, que é o linfocitoma miliar cutis, ou cutis miliar. São manifestações com pápulas medindo alguns milímetros de diâmetro, disseminadas, são denominadas linfocitoma miliar cutis. Também é verdade essa. Lesões de localização extrafacial são mais comuns no tronco ou nos membros superiores. No tronco ou nos membros superiores. Isso é verdade. A maioria das lesões ocorre na região, né, segmento rosto, parte superior. Fora essa região, a maioria ocorre no tronco e nos membros superiores. Isso é verdade. E a outra fala que em qualquer idade, sendo mais frequentes em mulheres acima de 60 anos. E aí que é a resposta da questão que ele pedia incorreta. Hoje tem que ir com calma nessa daqui. Existem
existem dois tipos, né? Existem duas formas, duas apresentações do linfocitoma cutis. Como eu disse, tem a forma borrelial, que é associada à Borrelia burgdorferi, e tem a forma idiopática, que é a forma mais comum. A forma borrelial, ela ocorre muito mais em crianças. A forma borrelial é muito mais em crianças. A forma idiopática, ela ocorre mais em mulheres, de fato. Hoje, todas as referências botam mais em mulheres mesmo. Algumas referências antes colocavam que era mais homem, mulher e homem igual. Mas hoje, eu conferi hoje, tipo, todos colocam mais mulheres mesmo, viu? O Bolonha é mais mulheres. O Azulay não, o Sampaio, meu Deus, é muito nome na cabeça. O Belda novo fala 3 mulheres para um homem na forma idiopática. Então, ocorre muito mais em mulheres jovens, a média de idade aí, 34 anos. Então, essa era a resposta da questão. A próxima ainda é continuando esse tema. Bora olhar. Vou dar 1 minuto e meio também. Pois é, Giovana, corrija isso, porque tem referência antiga que colocava o sexo masculino, e hoje eu conferi isso. Corrija isso, viu? Eu percebi isso hoje, por isso que eu frisei tanto. E foi uma das coisas que estão assim, bem documentadas nas novas referências. É a divisão em idiopático e borrelial, nesses dois grupos, sendo o borrelial mais comum em crianças e o predomínio, mesmo que fale assim discretamente, predominando em homem, ou desculpa, em mulheres, mas todos estão dizendo predominando em mulheres jovens. Viu? Tem 2 coisas que eu vou mandar para vocês do curso extensivo para corrigir. Uma é na parte de transplantes, que tem uma hora que eu troquei halogênico com a questão 9. Peraí que eu tenho que achar a questão 9. Deixa eu ver. É verdade, Lucas. Bora deixar no final e eu volto para vocês. Senão atrapalha muito. No final eu volto. Pode anotar que eu volto, de verdade. Pronto. Bora ver essa daqui. A, a alternativa 1. Sobre linfocitoma cutis, né? Se aquela questão, nenhuma essas 2 foi da prova. Essa foi de 2022, a outra foi de antes de 2022. Vocês perceberam que no enunciado da anterior, ele falava pra gente quem era o linfocitoma cutis, que era um pseudolinfoma, ou seja, uma doença benigna, que é categorizado de linfócito, tipo linfócito, de linfócitos B, né? B, tipo B. E aí ele vem no outro ano e fala pra gente na número 1, que o anatopatológico
demonstra um infiltrado predominantemente de linfócitos T. Na verdade, é um infiltrado predominante de linfócito B, tá? De linfócito B. E aí existe, assim, em alguns casos que tem lesões mais maculosas, que tem pode ter uma área ali de infiltração T, uma área periférica de linfócito T, mas o típico é o B. Então é isso que vocês têm que guardar. Na alternativa 2, lesões papulonodulares da cor da pele ou eritema-violáceas localizadas na face é o quadro mais frequente. Muita gente na época criticou essa questão porque, usando do dado de que na maioria dos livros está escrito que, em geral, é lesão única. Realmente, a maioria dos livros fala que, em geral, é uma lesão única, mas isso você não pode ir para a prova parecendo que está aí indo. A prova também não é única, né? Lesões papulonodulares da cor da pele ou eritema-violáceas, né? Localizadas na face é o quadro mais frequente. Não é possível que ele iria tá certo isso aí, não fique apegado a uma coisa tão tá certo. Aí entra muito assim, na interpretação da coisa. Doença de Lyme, acupuntura, piercing, estão entre os fatores desencadeantes. Então, isso é verdade, né? Nem sempre a gente vai encontrar qual é o agente que está causando, mas inúmeros fatores podem ser aqui desencadeador: vacinação, acupuntura, doenças bacterianas, piercing, tatuagem, tudo pode causar. E eu só fiz mudar aqui incorretas. Por que eu estou fazendo isso? Porque em 2021, todos os meus alunos, os meus melhores alunos, erraram a questão que pedia as incorretas. Tinha uma questão desse jeito na prova de 2021, que pedia as incorretas. Eu estou fazendo isso aqui hoje para poder lembrar vocês. Eu acho que a prova não vai fazer isso mais, não. Eu acho que não vai fazer mais, não, de verdade. Eu acho que é uma sacanagem muito grande. Mas eu fiz hoje só para poder deixar vocês ligados, tá? Porque tem que estar ligado. A prova acabou de errar, né, Carol? Porque a prova faz isso. A prova faz isso. Se você pegar a prova de 2021, uma prova recente, ou foi 2022, de micoses superficiais, uma questão fácil até. E alunos bons, minhas melhores alunas, erraram assim, tipo... E o pior, eu nem vou contar. Eu fiz a questão e olhei e falei, ué, cadê? Tipo, por que é essa? Como assim? Então a gente tem que estar atento, viu? A questão 12. Eu acho que a prova não vai fazer isso mais não, porque não caiu qual era a incorreta no ano passado. Não caiu qual era a incorreta. Então, e isso é antididático. Pedir incorreta, exceto, quais são as incorretas. Isso é antididático. Eu faço aqui porque a prova faz. Eu estou tentando imitar a prova. Mas isso é antididático. Tem que ficar focado no incorreto. Porque você acaba tentando avaliar outras coisas. Todo mundo que olhou aí e marcou as erradas fez pensando certo. Então, no conteúdo, o conteúdo que era o importante da parte técnica da dermatologia, a pessoa estava ciente e acertava. Mas também torço para que diminua, né, pelo menos. Em relação à imunofenotipagem, assinale a dermatose que não apresenta a marcação com o CD30. Quem é que não apresenta marcação com o CD30? A gente sabe que tem um grupo de neoplasia, linfomas, que são o grupo CD30 positivo. Nesse grupo está a papulose linfomatoide, o linfoma anaplásico de grandes células. E mais ele pede aqui quem é que não está associado. E eu sei que linfoma anaplásico de grandes células e papulose linfomatoide, eles são relacionados ao CD30 positivo.
Tem um tipo de papilose linfomatoide, que é o tipo B, que pode não ter o CD30 positivo. Você não vai ficar focado nisso, vai focar que, em geral, o papilose linfomatoide é CD30 positivo. Aí você tem aqui duas outras entidades para você poder marcar. Linfoma B da zona marginal ou reação à picada de artrópodes. Essa questão foi de 2019. Reação à picada de artrópode, picada de inseto, seria relacionado a pseudolinfomas. Inclusive, pode ter aí quadros associados à picada de inseto fazendo linfocitoma cutis. O pseudolinfoma, ele pega aquele quadrinho que a gente fez do CD20, CD3, fez a divisão, que organizou tudo, ele pega aquilo e quebra todinho, ele arrebenta todinho. Ele não está nem aí, o pseudolinfoma, ele destrincha o linfoma anaplásico de grandes células. O linfoma é T. Ele é T. O pseudolinfoma, ele destrincha, ele desorganiza tudo, todo aquele esqueminha que a gente fez, ele desorganiza. Então, o pseudolinfoma, ele pode ter marcação para CD3 e CD20. Ele pode ter os marcadores ali de baixo, para subclassificação, ele embaralha tudo também. Quem é que não embaralha? Quem é que não vai ter aqui? É o linfoma B. Linfoma B, ele é CD20. Né? O da zona marginal vai ser BCL2 positivo, pode ter o BCL6, pode, mas são outros marcadores e a gente não vai esperar para ele aqui CD30, não é para ele ter. Então, fica picada de inseto, faz CD30 e elimina aí o B da zona marginal. 1 minuto. Contando. Uma questão boba, um tema bobo, né? Dá uma vontade de marcar de cair numa pegadinha. Causada pela exposição crônica ao calor. É o eritema abiígene. Então, predominaria em áreas expostas, será? Acomete mais homens que mulheres? O eritema abiígene, a gente vai ter aquela lesão de padrão reticulado, né? O padrão que evolui com aquela hipercromia reticulada, que é fixa, tá? E essa entidade é até 10 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Até 10 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. E acaba sendo, né, um dano pelo calor, acaba gerando ali, de certo modo, uma queimadura, tá? E isso aumenta o risco de carcinoma espinocelular e carcinoma de células de Merkel. Aumenta o risco com o eritema abiígene, tem um risco aumentado para essas malignidades. Qual é o local que a gente tem mais eritema abiígene? São áreas fotoexpostas? Não. Por qual o principal motivo de ter eritema abiígene? Principalmente por uso de compressas, né, de bolsas de calor para alívio de dor. Então é a região lombosacra, também é área de coxas, também é muito comum. Lembrar do laptop, a associação, né, o calor ali nas coxas. E na epiderme ocorre paraqueratose, desaparecimento da granulosa e agrupamento de neutrófilos. Isso aqui é uma descrição mais para uma psoríase, né, do que do eritema abiígene. Pode ocorrer, né, no início, de achado histológico,
uma vasodilatação, uma pigmentação na derme de melanina, pode ocorrer também depósito de hemociderina, mas não é isso aqui que a gente vai esperar. E a longo prazo, se você pegar aí o livro da Bolonha, tem quadros bem de eritema bigne bem espesso, então a longo prazo pode fazer uma hiperkeratose no local, mas não é isso aqui que a gente vai esperar que ocorra, tá? Questão 14. Hoje as questões estão inspiradas. Essa daí eu vou dar 40 segundos. Polioma vírus. Polioma vírus tem artigo aí também de polioma vírus. Polioma vírus já caiu muito na prova relacionado a uma malignidade, né? Já caiu bastante na prova. Muito, muitíssimo na prova. E a associação do poliomavírus com doenças dermatológicas é demonstrada em leucemia, linfoma de células T do adulto. Essa aqui você sabe que não é. Ontem a gente falou que para ser uma leucemia, linfoma de células T do adulto, tem que ter HTLV. HTLV2? Não. HTLV1. Tá? HTLV1. No final eu volto, viu? Para a 2 e a 9. Já eu anotei aqui. Guardei aqui. 2 e 9 eu volto. Tá. No final eu repasso as questões com vocês, então. Leucemia linfoma de células do adulto é uma alteração de quem? Do HTLV. Então você já vai marcar aqui errado. Né? Isso aqui não pode ser essa alternativa, porque tem para ser leucemia linfoma de células T, tem que ser HTLV1, não é 2 não, HTLV1. Então você já arrisca aqui na letra D também, ó, que não pode ser HTLV. Não pode ser, porque tem que ser o HTLV para o linfoma de células do adulto. E a outra que poderia ser, na letra A ainda, sarcoma de Kaposi. Não, sarcoma de Kaposi está associado ao herpes vírus tipo 8. Então você risca aqui, ó, não é herpes vírus tipo 8. Assim como a letra B também não poderia entrar, porque também tem Kaposi aqui, e Kaposi é herpes vírus tipo 8. A tricoidisplasia espinulosa é uma das entidades associadas ao poliomavírus. É uma entidade associada ao poliomavírus. Tá? E aí, com isso, agora eu já tenho a resposta. Na prova já caiu inúmeras vezes a associação do poliomavírus com o carcinoma de células de Merkel. Inúmeras vezes. A tricoidisplasia espinulosa nunca caiu. São pápulas foliculares, com as espículas, né, fazendo um acometimento principalmente da face, nariz, supercílio. Isso vai acontecer em pacientes que estão em imunossupressão, geralmente são pacientes que fizeram transplante, pacientes hematológicos, pacientes submetidos a algum grau importante de imunossupressão. Tá? Então, essa aqui seria a resposta. O que eu posso falar de alguma dica assim, para poliomavírus? Não tem benefício do uso de antiviral para pacientes com carcinoma de células de Merkel. Zero para você marcar isso. Não é para marcar isso. Não tem ganho. Não tem benefício. Mas no Bolonha fala sobre o uso de antiviral na trigodisplasia espinulosa, mostrou benefício em boa parte dos pacientes. Outro detalhe também é que quando cessa a imunossupressão, né, quando passar dessa fase da imunossupressão, tende a ter uma regressão das lesões também do quadro, tá? Como a 13 está muito perto, eu vou voltar só a 13 logo, tá? Deixa eu ver aqui.
A 13, pronto, voltei a 13. Aí eu fico só devendo a 10 e a outra lá. A questão 15, também inspiradíssima em tema que é quente, tá? Bem a cara do que eles gostam de cobrar. Essa eu vou dar só 30 segundos. Tem uma melhor resposta à terapia-alvo, né? A Merkel tem um melhor prognóstico para quando tem poliomavírus? Parece que sim, e tem relação também com uma melhor resposta às terapias mais novas, viu? Quando comparado aos imunobiológicos anti-TNF, os inibidores da janusquinase apresentam, vou começar da letra D, menor risco de reativação de infecção pelo citomegalovírus. O que foi mostrado nos estudos com relação a 15. Quantas questões vão ser? Tem melhor resposta com terapia-alvo só se tiver. Não, não é só se tiver. É que parece que o paciente que tem 80% tem o poliomavírus, né? E esses pacientes parecem ter uma resposta melhor e é justificado por uma reação inflamatória, linfocitária, que estimule aí, de algum modo essa resposta, fazendo com que esses pacientes tenham um melhor prognóstico até. Está descrito não só no artigo, mas também nos livros. Viu? Então, voltando para a janusquinase, os inibidores da janusquinase comparando com os anti-TNF, eu comecei da letra D, menor risco de reativação de infecção pelo citomegalovírus. O que tem mostrado, né? O uso dos inibidores da JAK tem mostrado uma maior ativação de vírus herpes, de varicela zoster, do herpes simples. Então tem sido maior isso. Mas o que é mais importante é o maior risco do herpes zoster. O maior risco de monilíase estaria associado com outras medicações que nem seriam anti-TNF, teria inibidor de interleucina 17, que é associada à monilíase, à candidíase. Tá? Então, a resposta aqui seria maior risco de zoster, relacionado com o uso de inibidores da JAK. Tem um artigo só sobre inibidores da JAK, certo? Questão 16. 1 minuto. Contando. Acho que já dá para ir.
coisa que a gente tem que ter a maior risco de zoster. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, do que está tratando essa questão. Um paciente do sexo masculino, 2 anos de idade, apresenta lesão assintomática com inchaço prurido local quando friccionada. Considerando o diagnóstico do paciente, assinale a alternativa correta. É um tipo de mastocitose. Qual é o tipo? Está aqui, é o mastocitoma. É a segunda forma mais comum da mastocitose na infância, né? Geralmente, o mastocitoma vai ser uma lesão nodular, única. Quando faz essa fricção, o paciente pode ter flush, pode ter etc., por conta de vasodilatação da liberação mastocitária mesmo que pode ocorrer. E o que mais a gente tem que saber costuma evoluir, é bom prognóstico. Se você friccionar muito, pode formar bolhas, são coisas que já caíram assim, na prova, né? E faz diagnóstico diferencial com xantogranuloma juvenil. Faz diagnóstico diferencial, é considerado o principal diagnóstico diferencial. O contato com cromoglicato de sódio aumenta o risco de manifestações sistêmicas. Isso aí já caiu exatamente falando sobre essa droga como sendo desencadeante da mastocitose macular, né, da forma mais comum da mastocitose. E, na verdade, o cromoglicato ele é tratamento, né, para a mastocitose. Então, essa aí está errada. A imunistoquímica é tipicamente CD117 positivo. Isso é verdade? Isso é verdade. Liptase, CD117. Os mastócitos normais, eles também vão ter CD34 positivo. Então, isso aqui é correto. A prova, de vez em quando, bota o CD117, tá? A biópsia de medula é mandatória? Não. Pacientes que têm mastocitose cutânea, eles geralmente têm ali só mesmo a forma cutânea. Não evolui, não costuma evoluir da forma cutânea para a forma sistêmica. Isso não é comum de acontecer. Isso é muito raro, tá? Então, você não tem que fazer esse tipo de investigação a princípio. E o quadro clínico tende a persistir na vida adulta. A maioria dos casos vai entrar em regressão e uma boa parte evolui na própria infância mesmo. Então, o indivíduo não vai ter uma vida marcada na vida adulta por conta disso. Tende a evoluir, o prognóstico é favorável, costuma desaparecer, no máximo até a adolescência. Ainda de mastocitoses, essa só 30 segundos, tá bom? Essa aí é para fazer uma confusão com os azuis. As colorações abaixo são de grande utilidade para o diagnóstico das mastocitoses, exceto o sinal de Darie, isso. Sinal de Darie, Carol. A fricção, isso mesmo. As colorações abaixo são de grande utilidade para o diagnóstico da mastocitose, exceto. O que a gente tem que lembrar fazendo coloração para mastocitose? A gente está fazendo, os mastócitos eles apresentam no citoplasma um monte de grânulo basofílico que apresenta um fenômeno que é chamado de metacromasia. O que é a metacromasia? Você bota uma cor e ele vai adquirir uma cor diferente da cor original. Então, aqui só para a gente ilustrar. Quando você usa essa capacidade, quando você joga um corante da tonalidade violeta, roxo,
vai corar, desculpa, quando você vê uma coloração de tonalidade violeta para roxo, e você tinha colocado o azul de metileno. O azul de metileno está dentro, tem azul de metileno tanto dentro do guinça quanto do azul de toluidina. Então, dentro do guinça e dentro do azul de toluidina tem azul de metileno. Então, faz parte da composição deles. Então, esses dois aqui são importantes e tem essa característica de corar metacromicamente, né? Para roxo, vermelho, roxo, azul, vermelho arroxeado, pode aparecer desse jeito. O Alcyon Blue adquire uma tonalidade, o livro fala, de azul, entre azul e vermelho, quando tem o contato aí com as substâncias do mastócito, né? Acaba tendo essa coloração. E o azul da brússia não tem nada a ver com mastocitose, é para ferro, hemosiderina, né? Para esse tipo de depósito. Então, azul de toluidina, guinça, o Alcyon Blue, e o que não entra é o azul da brússia, é só meio para fazer essa confusão na cabeça de vocês. Sobre as terapias citotóxicas e imunomoduladoras, analise as afirmativas a seguir. Vou dar 1 minuto e meio. CD-117 é o Sequit? Sim. A mutação, então, estaria aumentado não no mastocitoma e na TMEP. A TMEP, teoricamente, não deveria mais existir. Ela está junto com a forma macular, né? Eruptiva. A forma macular da mastocitose. TMEP teoricamente não existe mais. Mas caiu em prova, inclusive depois que ela largou de existir. E a TMEP tem uma associação maior com a mutação do Sequit, mas quando a gente fala o marcador imunohistoquímico, é na lesão e não necessariamente circulante, entendeu? Pode cair uma mastocitoma com o Sequit positivo, uma outra forma de mastocitose. Pois a TMEP, teoricamente, sim, né? Mas como um adulto. Teoricamente, continua as mesmas características. Responde menos ao tratamento, tem menos Darie, é mais no adulto e tem mais associação. As características mantêm as mesmas. O que é importante é que ele, teoricamente, não existe mais. Vamos. Isso aqui é questão inspirada na prova mesmo, tá? O principal mecanismo de ação da 5-fluoracila, ou da fluoracila a 5% em creme, é o estímulo dos receptores Toll-like, estimulando a produção de interferon alfa. Assim como a permetrina e a ivermectina, que eu falei ontem, a prova mais de uma vez, mais de 2 vezes. Já fez essa mesma troquinha boba com o imiquimod e o 5-fluoracil. O principal mecanismo do imiquimod é o estímulo
dos receptores Toll-like receptor, estimulando aí a produção de interferon-alfa. Então, isso aqui era a definição para o imiquimod. E a definição de baixo, como a gente já sabe, né, é a definição do 5-fluoracil, que é um análogo da pirimidina, interfere na síntese de DNA por meio da inibição da enzima timidilato sintetase. E isso já caiu em alternativa de prova mais de uma vez, em terapia questões que falavam de terapia fotodinâmica, campo de cancerização, ação enfim, que mexia com a ação dessas drogas, já caiu mais de uma vez. Então, é importante estar atento aí a esses detalhes, que pode, de repente, estar na nossa prova de novo, né? Então, aqui no 5-fluoracil, a gente está tendo o objetivo da morte celular, né? Então, faz a inibição da síntese do DNA. E aqui, a gente está fazendo um estímulo da produção do interferon-alfa, né? E outras citocinas do polo TH1, tá? Do polo TH1. E a terceira, a bleomicina, pertence à família dos glicopeptídeos. Então, a bleomicina é um antibiótico, né? Originalmente um antibiótico que tem ação citotóxica. Então, ele vai induzir o dano do DNA através aí de apoptose celular, inibe a síntese de colágeno mediante a diminuição do TGF-beta, e tem sido usado em em muitos serviços para o tratamento de queloide, o tratamento de pacientes com epidermodisplasia verruciforme, com o tratamento de verrugas, que são difíceis também. E o que se mostra é que tem realmente a síntese de DNA nos queratinócitos infectados, mas não tem uma ação, o livro fala que não tem uma ação sobre o vírus, propriamente dito. É realmente um dano a bleomicina faz dermatite flagelada. E aí acaba sendo um dano celular, não é uma ação antiviral que ele age no tratamento do HPV. Então, a resposta é somente a 3. Essa questão eu trouxe porque chegaram algumas dúvidas sobre esse tema e droga, tem outras drogas, né? Mas assim, guarde só a bleomicina, eu nem lembro bem das outras, e o shiitake, né? Guarde esses dois, o cogumelo, o contato com o cogumelo, mas existem outras. Um minuto para essa. Um minuto. Essa é a questão da prova, que já caiu. Paciente evoluindo com placas eritematosas infiltradas, de limites mal definidos, que se estendem da região frontal esquerda até a região da sobrancelha, onde é observada a alopécia. Exame dermatoneurológico sem alteração de sensibilidade. Ele está gritando. Não é Hansen. O exame histopatológico revelou presença de infiltrado dérmico perivascular e perianexial. Tá? O folículo é um anexo. Linfocitário com células pequenas ou médias com núcleos grandes, hipercromáticos e cerebriformes. Ou seja, tem atipia, tem células de tamanhos diferentes, os núcleos desproporcionais, hipercromático, isso é cerebriforme. Esse infiltrado linfocitário, ele não é um infiltrado benigno, ele está com atipia. Sem epidermodropismo é para você cair
na pegadinha e achar que não é o que é de fato. Porque não tem epidermotropismo, mas tem anexotropismo. Com alopecia, você pode, porque assim, poderia ser um anexo glandular, enfim, outro tipo, mas é perifolicular, tá? A degeneração mucinosa do epitélio folicular. A imunistoquímica revelou CD3, 3 de linfoma T positivo, CD4 positivo, CD8 positivo. Aqui é para a gente poder discutir uma coisa. Geralmente, a prova, quando as questões de fototerapia chega muita dúvida sobre fototerapia. E, assim, a maior dificuldade que eu acho que rola é com relação o fato de a fototerapia, gente, a coisa acontece gradual. A mudança não é eu estou olhando para um lado e olho para o outro. É um espectro. Então, a gente tem vários espectros e quanto mais próximo tiver de um outro espectro, então, tipo, você tem radiação ultravioleta A1, A2, radiação ultravioleta B de banda larga, tem a faixa estreita. Quanto mais estiver perto de B, a faixa de A que a gente está se referindo, mais essa faixa se assemelha à radiação ultravioleta, à radiação ultravioleta B. Então, elas têm semelhanças. Então, todo mundo pode fazer eritema, todo mundo vai bronzear, tá? Todas podem bronzear. E aí tem algumas peculiaridades, mas geralmente as questões trazem pedradas sobre isso. Mas nem é a 20 que eu quero falar mais sobre isso. E aí o que eu quero dizer aqui? A fototerapia, na prova, ela geralmente não é... Eles não falam mal, geralmente, da fototerapia. As questões não gostam de falar mal, mas ela também não é excelente. Ela não é a melhor coisa para quase nada. Então, assim, e ele botou aqui um infiltrado profundo, perianexial, para uma doença que você está vendo aqui, que é um linfoma de células T. Tem atipia linfocitária permeando o anexo, que tem uma imunistoquímica mostrando positivo CD8 negativo. E ele está falando aqui na letra D que possui excelente resposta à fototerapia. Aqui é uma micose fungoide foliculotrópica. Caiu praticamente esse caso de novo na prova de 2023. Eu não coloquei aqui não, mas caiu ele praticamente esse caso de novo. E a micose fungoide foliculotrópica é uma entidade que é marcada aí por a lesão mais típica é essa que foi descrita. Se ele botasse aí que era um homem, aí pronto, fechou mais ainda o quadro típico. E ela vai ter mais dificuldade, alguns autores consideram até um pior prognóstico, por conta da dificuldade de ação mesmo do que a gente está propondo para esses indivíduos. Então, excelente resposta ao tratamento da fototerapia é difícil de você marcar na maioria das doenças. E aqui não é mesmo. Na maioria das vezes você vai fazer a fototerapia junto com outros tratamentos e às vezes você vai fazer radioterapia local a depender da espessura, do quanto que essa lesão está infiltrada, tá? Então, essa daqui não podia ser a resposta, essa letra D. Na letra C, ele fala: o prurido severo é marcador de progressão de doença. E isso é verdade. O prurido é um marcador de progressão da doença e é intenso. E assim, é uma lesão pruriginosa, caracteristicamente pruriginosa. A forma localizada é conhecida como doença de Boehringer-Kohlhoff. Aqui ele está se referindo a uma outra forma, a uma outra variante da micose fungoide, que é a reticulose pagetoide, que tem esse nome, é uma placa psoriasiforme, que tem um epidermotropismo intenso. A epidermotropismo intenso, a lesão parece uma psoríase, você faz a biópsia e tem ali um epidermotropismo intenso, pode ser CD8 positivo, mas o epidermotropismo é intenso, tá? Então não é isso aqui. A faixa etária acometida é a infância? Não. É muito mais em homens adultos, é quem mais acaba sendo acometido.
Essa questão 20 é a que eu quero conversar sobre vocês pegarem leve. É uma questão polêmica que gera um monte de dúvidas sobre as outras alternativas. E é nela que eu quero que vocês entendam que a coisa acontece de forma gradual, tá? Tudo pigmenta em algum modo, tudo faz eritema de algum modo. Depende da pele que está sendo atingida por essa radiação. Então, não queiram fixar. Muitas vezes rola uma comparação entre UVB, faixa ampla, e UVB, a faixa estreita. Quando você compara a UVB Neuroband com a UVB longa, você tem menos eritema na faixa estreita. Afinal de contas, a faixa estreita tem muito menos efeitos adversos. Então vai ter menos bolha, vai ter menos eritema, vai ter menos desconforto no geral e mantendo as propriedades terapêuticas, menos carcinogênese. Então, quando a gente fala que hoje a fototerapia com VB praticamente é zero risco da carcinogênese, não é porque o VB não é carcinogênico. É porque a gente usa hoje, todo lugar do país, usa o VB faixa estreita. Essa faixa, ela é menos carcinogênica. Então, quando você compara o VB Neuroband com a PUVA, aí acaba sendo mais carcinogênica a PUVA, entende? Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração na hora da prova. E, assim, quando tiver questões que são quase filosóficas, como essas questões de pigmenta, não pigmenta, bronzeia, não bronzeia, faz eritema ou não, vai procurar se não tem uma outra ali que seja mais certa ou mais errada, caso ele esteja perguntando o que é errado. Vou dar aí um minutinho para responder essa, que é a última, mas é muito importante. Vamos ler junto. Em relação, mas guarde isso, quanto a coisa acontece de forma gradual. Não fixe o negócio numa caixa que não pode ser retirado. Tudo pode queimar um pouco, tudo pode pigmentar, tudo pode fazer eritema. Quanto mais próximo eu estou, então tem o VA1, o VA2, quanto mais próximo tiver, no caso, os comprimentos de UVA2 vai ter muito mais semelhança com a UVB do que se você olha para a UVA1, tá? E aí tem que estar atento a isso. Então, vamos ver que ele quer a incorreta e a questão é sobre regulação da biossíntese de melanina para marcar a incorreta. A pigmentação imediata, fenômeno de Meirovsky, observada em minutos após a exposição aos raios ultravioleta A, deve-se à oxidação da melanina ou dos seus precursores pré-existentes na epiderme. Isso é verdade. Assim, em tese fica predominando, né? O VA predominando no bronzeamento imediato, o VB vai ficar mais no bronzeamento tardio, o VA também faz bronzeamento tardio, inclusive a letra B aqui é sobre a pigmentação tardia, né? O bronzeamento tardio e também está correta, tá? A letra A está correta, já adianto para vocês. A letra B também está correta e está relacionada com o bronzeamento tardio, que aparece aí 48, 72 horas após a exposição a raios ultravioleta A, deve-se ao aumento da atividade da enzima tirosinase. A ultravioleta B vai também fazer bronzeamento tardio? Vai. E em todo mundo com calma, né? Assim, o paciente que tem uma pele muito clara, ele só vai conseguir bronzear pelo UVB depois de fazer queimadura de fato. A peles fototipos mais altos. Aqui ele já vai se bronzear com uma dose abaixo do momento a palavra vai falhando. Antes de fazer eritema, né, antes de chegar na dose de fazer eritema, ele já vai pigmentar se é um fototipo mais alto. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E eu chamo a atenção porque são alternativas difíceis, são alternativas que, se você pegar várias referências para poder comparar, elas você vai conseguir encontrar contradição, mas você vem para a letra C e fala: pacientes portadores de fenilcetonúria
apresentam hiperpigmentação difusa devido ao aumento da enzima L-fenilalanina hidroxilase. Se você tem na sua ideia um paciente com fenilcetonúria e a questão está falando de hiperpigmentação difusa, tu já vai falar, esse daqui é errada, porque a pedrada é grande, né? A fenilcetonúria é uma genodermatose autossômica recessiva, é deficiência. Deficiência não é aumento de fenilalanina hidrolase. E isso vai cursar com o aumento da fenilalanina no sangue e na urina. O paciente vai ter o chamado de odor de rato, né, por conta do ácido fenilacético e o já está falhando tudo, a boca está toda seca. Fenilacetaldeído eliminados no suor e na urina. Lembrar que esses indivíduos, além das alterações de hipopigmentação que ocorrem, vai ter alterações também no sistema nervoso central, tá? Então, alteração cutânea e do sistema nervoso. Então, tem uma diminuição da pigmentação da pele, dos olhos, alterações cutâneas eczematosas, descritas como esclerodermóides, também podem ser encontradas. Eczema seborreico, lesões papuloeritematosas em antebraços, desenvolvimento progressivo pode ser encontrado retardado, atraso mental, tudo isso pode ser pode cursar com tudo isso se esse paciente não é abordado de uma forma rápida. Com isso, a gente sabe aí, que já veio marcada a daqui, mas a gente já sabe que é falso, né? Porque ocorre uma hipopigmentação difusa devido ao baixo nível da enzima fenilalanina hidrolase. E a letra D está certa que, na pele do adulto, há um declínio progressivo do número de melanócitos na epiderme, de acordo com a idade, e é descrito aí de 8% a 10% por década de vida. E aí com isso, você acertaria essa questão, mesmo sabendo que existem outras. Aqui também é hidrolase, né, a enzima. Mas aí vários erros em uma mesma alternativa para poder facilitar e você acertar essa questão. Não foi fácil. Exatamente, Orlando. Exatamente isso. Ixi, cirurgia não tem muito palpite não, viu? Mas eu acho que vai cair crio ou eletro, ou os dois. Eu acho que pode cair uma questão de retalho. Não caiu mais, né? De retalho. Mas a galera da revisão, a galera da revisão, por favor, vejam as aulas de Priscila. Não deixem de ver as aulas de Priscila, porque foram muito boas. O último dia também, eu acho que foi muito... O último dia, eu tenho a impressão que aquele último dia foi importante demais. As provas comentadas de 2021 e de 2022, eu acho que a prova vai ter muito ali naquelas duas provas, 2021 e 2022, eu acho que vai ter muito da prova ali. Vou voltar na questão 10, se alguém pediu. Amanhã eu vou só atualizar as dúvidas dos alunos do curso. Gente, eu queria que vocês mandassem as dúvidas no e-mail ou na plataforma, porque no Instagram eu me perco e às vezes eu vejo muitos dias depois, vai para a caixa, outra caixa, assim, fica confuso no Instagram, de verdade. A galera do curso, priorize a plataforma, priorize o e-mail. Questão 10, deixa eu achar aqui. Questão 10.
Linfocitoma cutis. Tem duas formas, né? O linfocitoma cutis, ele pode ser forma borrelial e pode ser idiopática. A forma borrelial, ela ocorre mais em crianças e a forma idiopática mais em mulheres adultas jovens, né? E existe essas formas aí, eu acho que era isso. Micologia, eu acho que a gente tem que saber um pouco de paracorpo, esporo, Deixa eu só mostrar a questão 11 que alguém pediu também, e volto para a última. Micologia, eu acho que paracorpo, esporotricose. É sempre bom estar atento à cândida, né, candidíase. E é porque eu fiz pegadinha nessa 11, coloquei a incorreta, né? Fez isso, então a gente faz aqui também. E a última questão foi a difenilcetonúria. Valeu, Lucas. Vocês vão lembrar muito dessas aulas na prova, eu não tenho dúvida nenhuma mesmo. Vocês vão lembrar demais dessas aulas. Eu acho que vai ter muito tema aí. Eosinofílicas, estudem foliculite eosinofílica, tá? Estudem OFUGE, deem uma olhada nisso, acho que vale a pena. Vai cair muito neutrofílicas, pioderma gangrenoso. É porque como eu fiz muito isso na revisão, eu não coloquei tanto aqui. Mas pioderma gangrenoso, suíte, vai cair muito. Vai cair... eu tentei colocar muito mais aqui. Eu tentei colocar muito mais... A que não tem pústula é a do HIV. Deixa eu ver aqui a última questão, né? A última foi essa. Alguém pediu outra, além da última? A 12. Recording in progress. A 12, deixa eu olhar aqui a 12. A 12 é de pseudolinfoma. Eu acho que os anais, eu acho que é bom estar atento assim, a os temas que já são mais prováveis de cair mesmo. Então, lúpus. Hoje eu tentei focar um pouco nos que não são tão comuns, mas pode estar na prova, isso de inibidores de fator de crescimento. O de biológicos é muito importante. Mas eu acho que os de 2023 têm mais importância, sim. Eu concordo. Porque se não caiu em 2020, não caiu esse ano, as de 2022, acho que a chance diminui, né? Gente, então boa prova. E a galera do curso ainda vai receber notícias minhas aí de algumas questões do curso. Tem duas correções que eu tenho que fazer. Uma é de doença do enxerto, tenho que mandar um e-mail avisando que tinha um dado errado no slide. E o de linfocitoma, essa questão epidemiológica também, tá? E vou notificar no e-mail também a questão da citoceratina 16 que vai que a pessoa não estava aqui, né? Pra gente ver. E a galera que fez revisão, vejam as aulas de Priscila, vejam o último dia da minha parte, o dia de genodermatoses, reveja o dia de dermatozoonoses, é muito importante. Acaba que esses 4 dias eu tentei focar muito mais nas coisas que eu não foquei muito na revisão, tá? Um abraço, boa noite, descansem. Tadeu, Oi, Carol. você lembra da aula de câncer de pele não melanoma? Não é nada sério, não. Tá. Você ainda quer saber o que a Thaís falou lá no post da Priscila Bronze?
Quem falou? Meu Deus, e você conhece Thaís? Não, mas eu achei, porque eu também fiquei curiosíssima para saber por que que ela ganhou mais de 500 comentários. Peraí, você achou? Você achou, Thaís? Eu achei, e eu Não, perguntei, não tô acreditando, não. você acredita? À disposição. Eu fui atrás. Não acredito, não, gente. O Ela pior é que eu perguntou- interrompi essa aula muitas vezes. Aham. Por causa da Priscila Bronze. Ela mandou mensagem na Priscila Bronze para saber onde era o espaço, se tinha um endereço específico ou se era só chegar em Chernobyl. Ela perguntou isso, foi? Ela perguntou isso. Aham. Gente do céu. E eu não conseguia. E como você achou essa mulher? Aí eu sou meio FBI para essas coisas, né? Meu Deus do céu, não tô acreditando, não. E o mais legal foi a resposta que ela ganhou depois, que um rapaz pegou e falou assim, agora eu entendi, eu achei que o bronze era só na churrasqueira, mas também tem no reator nuclear. E aí disparou o comentário. Meu Deus do céu, gente. Tinha mais de 500 curtidas o comentário de Thaís, Tinha. viu? Fiquei curioso. Eu falei isso na aula, não foi? Falou, aham, eu não esqueci por causa disso. Gente do céu. Mas, ó, vamos descansar, viu? E peguem leve amanhã e depois, por favor, porque não adianta ir pra prova cansado e com sono, não. Bota tudo a perder se você vai exausto pra prova. Então, um abraço, gente. Boa prova. E mandem notícias, por favor, viu? Domingo, na hora que vocês saírem da prova, eu já vou estar online, com certeza, viu? Mandem mensagem imediatamente. Eu vou estar ansioso, pronto para poder fazer essa prova de tarde. Vocês terminam a prova meio-dia, eu começo 1 hora da tarde. Tá? E quem eu estou devendo aí alguma resposta no e-mail, amanhã eu vou focar nisso. Mandem mesmo, não deixem de mandar, não. Vai dar tudo certo, Edward. Com certeza vai dar certo. Acho que já respondi. Nossa, hoje teve muita pergunta, né? Eu já respondi perguntas, né? Problema, respondeu. Pronto. Acho que respondeu tudo. Abraço, bom descanso e, por favor, boa prova. Vão com calma. Confie em vocês são preparados. Não, se a gente, e mesmo se não estiver preparado, você tem que confiar, porque se for para lá com um pensamento ruim, não dá certo, não. Tá preparado e pronto. Agora não é hora de duvidar, não. Você tá preparado e pronto. A vaga, se você merece, acabou. Não tem outra opção. Acabou, você merece. Viu? Um abraço. Amanhã a aula vai estar essa discussão de hoje está na plataforma Não, dos alunos acabou. também. Eu não aguento mais, menina, porque já Beijo.